O diário de Anne Frank. Este é o seu nome gestual e chama-se Anne Frank. Anne Frank nasceu na Alemanha e, juntamente com seu pai, a sua mãe e a sua irmã mais velha, viveram na Alemanha. Nasceu de origem judia. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, Anne Frank tinha 4 anos. Foi um problema gerado por Hitler. Ele odiava judeus, queria acabar com a sua raça. Os seus pais, a sua irmã e ela própria foram morar para a Holanda. Aí tiveram uma vida normal. A Alemanha, por causa de Hitler, estava com uma situação extremamente conturbada com os judeus. E em toda a Europa, os Países Baixos, na Polónia, na Áustria, em vários países, o Hitler tentava expandir os seus ideais de raça pura. Hitler queria saber quem eram as pessoas judias que andavam na rua e então o que decidiu? Obrigou que todos utilizassem uma estrela como esta. Foi na época do Holocausto. A Alemanha obrigou a que todos os holandeses, austríacos, utilizassem esta estrela sempre, independentemente da idade, para que quem olhasse soubesse à partida que era um judeu. Se a estrela tivesse uma cor preta, seria uma pessoa deficiente e por aí fora, ou uma pessoa cigana. O objetivo era que todas as pessoas que não fossem de raça ariana utilizassem esta estrela. Com os seus 13 anos, fizeram uma festa. E aí o pai ofereceu a Anne Frank um livro quadriculado vermelho. Era o seu primeiro diário. Ficou super feliz com aquele presente especial. Adorou o seu diário. Anne Frank e a família utilizavam esta estrela nas ruas holandesas onde viviam. Inicialmente tinham uma vida normal e agora utilizavam esta estrela, eram proibidos de entrar no autocarro, eram proibidos de ir a restaurantes, ao cinema, só podiam andar a pé e em grupos de judeus que todos eles aceitavam esta situação. Os judeus não eram livres, tal como os ciganos, de andarem e fazerem o que quisessem. Porquê? Porque tinham esta estrela e, portanto, tinham que andar a pé, estavam proibidos de entrar em muitos locais. Na Alemanha, a situação era bem mais complicada do que na Holanda, e então a vida deles prosseguiu. Um dia, Anne Frank ficou confusa, viu o pai a preparar as suas malas para partirem. O pai disse-lhe que iriam para a Suíça, por causa da guerra, que não queriam a Segunda Guerra Mundial. Anne Frank ficou extremamente confuso e o pai disse-lhe que depois lhe explicaria. Então ele, a mãe e a sua irmã mais velha iriam partir. Anne Frank pediu para levar o gato, mas o seu pai disse-lhe que não, que o gato poderia trazer-lhes problemas, que o melhor era que ele ficasse. E Anne Frank ficou muito triste, mas percebeu que seria por uma questão de proteção a eles próprios. Então despediu-se do gato e foram os 4 embora. Caminharam na Holanda, caminharam imenso. Pensava ela que iria então para a Suíça, caminharam de malas nas mãos, viram muitos alemães, muitos soldados, eles sempre em silêncio a caminhar, fizesse chuva, sol, seguiram o seu percurso. Até que chegaram a um local e Anne Frank disse: "Este é o teu local de trabalho." E o pai disse: "Silêncio, vamos entrar." E aí encontraram a Mip, sua amiga, que os ajudou. Os 4 entraram,
na casa, em Amsterdão. Era um esconderijo. Então os 4 foram entrando. E Anne Frank pensou, estamos na mesma na Holanda, não fomos para a Suíça. Mas pronto, foram entrando, porta atrás de porta, foram deixando diferentes portas para trás, o espaço cada vez apertava mais, Anne Frank a ficar cada vez mais angustiada. Era ali que iriam viver os 4. Iriam viver em segredo, não seriam eles a ir às compras, seria a amiga que os estava a ajudar, que iria às compras por eles e lhes traria comida, trataria da roupa. E os 4 ficariam lá vários anos, sempre com a ajuda da Miep, que também foi muito ajudada pelo pai de Anne Frank em tempos passados. Fizeram um grande esforço para viver neste local, não podiam fazer barulhos. Anne Frank utilizou o seu diário e então neste local fechado começou a escrever a sua história, das coisas que aconteciam, dos dias que passavam, do se sentir presa. Aí no seu diário escrevia tudo. Estavam nos anexos de uma casa, na parte de trás, uns anexos extremamente apertados. Subiam umas escadas em caracol, também elas muito apertadas, e então chegavam à parte do sótão, onde tinham uma janela redonda e onde Anne Frank conseguia ver às escondidas a cidade. Via os soldados alemães a apanhar pessoas, a levá-las. E isto porque a guerra do Hitler continuava. O pai de Anne Frank avisou-a. Aqui dentro precisamos estar em segredo, silêncio. A partir das 8 horas as pessoas no andar de baixo começam a trabalhar e nós aqui no andar de cima temos que fazer silêncio. Era o escritório da Miep. E não sabiam que na parte superior havia pessoas a morar. E se ouvissem barulhos poderiam avisar os alemães de que estavam lá pessoas escondidas. Não podiam tossir, não podiam preparar a comida, não podiam conversar, não podiam fazer mesmo nada, tinham que estar em silêncio absoluto. Não podiam ir à casa de banho, silêncio absoluto mesmo, enquanto as pessoas no andar de baixo trabalhavam. Ao meio-dia, os funcionários iam almoçar, então aí poderiam ir à casa de banho, poderiam comer. Era difícil a vida, era um esforço muito grande, mas a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha acabado, portanto, até que eles fossem livres tinham que continuar com esta vida. Nesta altura ouviam também um pouco de rádio todos os dias. De repente ouviram um bater na porta e assustaram-se. Quem será? Será que vem a polícia apanhar-nos? Ficaram extremamente assustados e de repente viram que era a amiga deles. Era a amiga deles que abriu a porta, subiu as escadas e depois na porta superior, abrindo e fechando portas, tinha um armário e nesse armário que escondia uma porta, abriam e tinha as escadas para o andar superior, o último andar às escondidas. Porquê? Estavam escondidos porque cada vez mais as casas eram revistadas para ver se havia alguém, alguma pessoa judia, algum cigano. E então Anne Frank estavam aí escondidas com a família atrás dessa estante de livros. O local foi revistado e não os encontraram, por sorte. Não os apanharam. Estavam na esperança de que a Segunda Guerra Mundial acabasse. De repente o pai de Anne Frank ouviu novamente a porta a bater e ficou assustado, angustiado, a tentar perceber quem era, se seria a polícia, e de repente viu que era Miep e trazia mais 3 amigos. Também eles se queriam esconder, portanto passaram a ser 7 escondidos a quem ela aceitou ajudar.
Era o pai, a mãe e um filho. E levavam um gato. Anne Frank pensou, eu não trouxe o meu e eles trouxeram o deles, mas pronto, temos que estar escondidos. Mip foi trabalhar e eles ficaram os 7 escondidos. Tentaram-se alojar de maneira a que os 7 ficassem em locais minimamente apropriados, embora muito apertadinhos. E Anne Frank continuava no andar de cima a escrever o seu diário dia após dia. O pai de Anne Frank avisou-os relativamente às regras do barulho, da proibição de ir à casa de banho durante o horário laboral, do silêncio que tinham que fazer. Até ao meio-dia, depois aí podiam conversar mais um bocadinho, preparar a comida, abrir a janela, ouvir rádio. Mais tarde tinham que novamente fazer silêncio e isto era o habitual diário. Às vezes o gato fugia e tentavam que ele se calasse. Anne Frank, o pai dizia-lhe muitas vezes, estás a ver porque é que eu não quis trazer o teu gato? Era extremamente complicado, tinham que andar a controlar o gato, atrás dele, enfim. Este grupo de 7 pessoas assustou-se porque certo dia ouviu novamente barulho. Então viram que afinal não era a polícia, mas sim mais uma pessoa. De 7 passaram a 8 pessoas. Esta nova pessoa era um dentista que era famoso naquela zona da Holanda e conhecia o pai de Anne Frank. Perguntou-lhe, estás aqui na Holanda? Ouvi dizer que tinhas ido para a Suíça e afinal estás aqui. Pensei que tinhas partido. Então ficaram naquela pequena casa 8 pessoas à espera que a guerra acabasse. Será que iam conseguir? Anne Frank estava um pouco revoltada com o novo companheiro de casa porque ouvia muitas discussões. E então ia para o último andar escrever no seu diário, tal como Peter, o jovem que lá vivia em casa, até que um dia se beijaram. Ficaram durante muito tempo naquele espaço. Foi o primeiro amor dela, foi o Peter. Um amor escondido no seu último andar. Todos os dias, Anne Frank colocava-se na janela redonda, olhar para fora, mas sempre com medo que a vissem, com muito cuidado para que ninguém a visse, e também não queria desobedecer ao seu pai, mas gostava de apanhar este ar e estar a escrever no seu diário. Contou toda a sua história neste diário, todos os seus dias. A irmã de Anne Frank dizia, no futuro podes publicar o teu diário, podes fazer uma publicação. E então ia colando fotografias no seu diário para se saber quem é que escrevia. Escrevia tudo no seu diário vermelho. Por exemplo, tinham que ter cuidado para tomar banho, arrumava sempre o seu diário, tinham que ter depois cuidados com os barulhos a partir das 8, porque o local era extremamente pequeno, a cozinha era pequena, não podiam falar, não podiam fazer barulho. Ouviam que a guerra estaria quase a acabar e todos os dias eles viviam com essa esperança naquele local tão pequeno, com aquele gato sempre a fugir. Não era uma vida fácil, uma vida presa num local pequeno, era uma vida complicada. Continuaram a vida deles naquele local. Anne Frank continuou a escrever a sua história no seu diário todos os dias. E eles conversavam até que um dia ouviram barulhos nas portas. Ficaram assustados. Quem é que seria? Seria amigo novamente? Seria a polícia? Sim, foi a polícia que os apanhou naquele momento. Como eles descobriram, não sabem, mas pensa-se que foi por causa da presença de pessoas na janela redonda no último andar, que terão visto e terão denunciado a família. Pensa-se que alguém terá denunciado.
O que é certo é que foram apanhadas as 7 pessoas. Anne Frank estava a escrever no seu diário e quando ouviu as vozes todas, decidiu aproximar-se. Estavam a ser todos levados e Anne Frank ouviu, então ainda tentou fugir, mas a polícia viu-a, também a agarrou, então foram os 8 levados por soldados. O grupo esteve ali preso 2 anos que estiveram ali presos. Muitas pessoas ao longo desses 2 anos foram levadas, foram deportadas. Eles estiveram ali 2 anos presos. Foi um aborrecimento muito grande, uma tristeza grande, muito desolamento. O seu diário que estava ali caiu ao chão e ficou. E eles foram os 8 levados, um a um, em silêncio, a perceber que iriam morrer. E então, o que é que lhes aconteceu? Foram levados em filas enormes, não sabiam o que é que lhes ia acontecer, apanharam muita chuva, frio, foram levados para a guerra. Não se sentiam bem. A Rússia, a América, todos estavam envolvidos na guerra, foi uma guerra mundial. Tentavam, que o Hitler tentava exterminar os outros e acabou por morrer, não se sabe bem a história. E quando ele morreu, a guerra parou. Ficaram livres. As pessoas ficaram com marcas no corpo, números marcados de quando eram levados para os campos, mas a Segunda Guerra Mundial terminou. O único sobrevivente das 8 pessoas foi difícil, foi uma vida horrível, mas o único que salvou, o único sobrevivente daquela casa, exímia pequenina, foi o pai de Anne Frank. Ele não sabia se a sua esposa, se as filhas sobreviveram, mas não. Ele foi, dos 8, o único que sobreviveu. Os outros 7 faleceram. Ficou extremamente triste. Era o único sobrevivente. Miep foi buscar o diário de Anne Frank e entregou-lhe. Ele percebeu que era o diário da sua filha. Abriu e começou a ler. E pensou, isto é exatamente a história que nós vivemos nesta casa durante este tempo, o não poder tomar banho, o ter horas para tudo, o ter horas para fazer barulho, o não poder ir à casa de banho. Ela tinha tudo escrito, até falou do seu primeiro beijo com Peter, tinha tudo escrito. Gostaria mesmo de publicar e mostrar ao mundo a perspectiva, a prova daquilo que aconteceu, desta vida complicada em silêncio, da angústia, do controle que nós tínhamos sobre nós. Então, publicou o diário de Anne Frank para que todos vissem, para mostrar a todo o mundo o livro, para que todos soubessem a vida de Anne Frank. A vida naquela pequena casa da Holanda, que entretanto se transformou num museu. Quem quiser pode ir lá visitar, vê em estante e depois entra naquele exímio quarto, naquele exímio espaço, que é a prova do que eles passaram. Agora é um museu e na sua frente tem uma estátua de Anne Frank, a pessoa que escreveu aquele livro, que ajuda a mostrar às outras pessoas que é possível lutar. Salvou-se o diário de Anne Frank. Entretanto, em 1980, o pai de Anne Frank, pela sua idade e por doença, faleceu. O diário de Anne Frank é extremamente importante no mundo todo. Nunca ninguém pode esquecer o sofrimento causado pelos alemães. A vida daquelas pessoas naquelas casas pequenas, naquele quarto.
Nunca ninguém vai esquecer, graças a este livro, que é a prova viva do que aconteceu. No grupo das 8 pessoas, alguns foram levados para a Áustria, a Alemanha, para diferentes sítios. Morreram em câmaras de gás, não comiam, tiveram histórias finais diferentes, destruição total, porque eram judeus. E os judeus tentaram exterminá-los. Todas as pessoas que eram boas tinham que ser da raça alemã, a raça ariana. Os outros tinham que ser exterminados. Peter foi levado para a Áustria. Ficou na Áustria e no ano de 1945, aí, alguns dias antes de serem libertados, antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, 4, 5 dias antes, por aí morreu. A mãe do Peter também foi levada, também para a Áustria. Acabou por falecer também. O pai do Peter foi levado para a Polónia, para a zona de Auschwitz, viveu lá e acabou por falecer lá também. O médico, o dentista que viveu com eles, foi levado para a Alemanha, perto de Hamburgo, e faleceu lá. A mãe de Anne Frank foi levada para a Polónia, viveu lá durante algum tempo e acabou por falecer também. Margot, irmã de Anne Frank, foi levada para a Alemanha e faleceu no ano de 1945. No mês de fevereiro ou março, não se sabe bem, mas sabe-se que morreu. Não sabe se foi decapitada, se foi doença tifoide, por causa da alimentação que tinham, da não higiene que tinham, do frio, mas por causa dessa doença acabou por falecer. Faltava um mês para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial acabar. Um mês, quando ela morreu. Anne Frank, tal como a sua irmã mais velha, foi levada para a Alemanha, também para Hamburgo, foi levada para lá e morreu em 1945, também de tifo. Não comia, começou a ficar doente e acabou por falecer muito pouco tempo antes da guerra acabar. Muito pouco tempo antes.